Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Nós leremos do 12 até o 14. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-lo, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegre-se à medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Até aqui, palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de pregar a Tua palavra, viva, eficaz, poderosa. Ela que fala de forma tão profunda aos nossos corações, e eu te peço humildemente que mais uma vez o Senhor a aplique em nossas vidas. É a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando eu era muito pequeno, quando eu era criança, eu ficava na creche. Eu ia para a creche, todo dia eu ia para a creche, minha mãe me levava. Então, um dia na creche, bem pequenininho ainda, os coleguinhas começaram a dizer assim: olha, vamos levar os carrinhos para casa. Tinha uns carrinho bem pequenininho, Fusquinha, Passat, eram o nome dos carrinhos da época. E eles falaram: vamos levar para casa, coloca na meia. Então todas as crianças começaram a colocar os carrinhos na meia. Naquela época se usava uma meia soquete, se usava um conga. Você lembra do conga? Eu estou sozinho nisso? Ah, vocês não lembram do conga, tá bom. E uma meia soquete. Então a gente colocou muitos carrinhos ali na meia soquete. E eu saí da escola, da creche, com aquela bermudinha de criança e com a meia cheia de carrinhos, Juliette. Ah, saí. Eu vou responder a um adolescente que sempre pergunta. Na época eu não era pastor, eu era criança, ok? E eu saí com a meia lá cheia de carrinho. E quando cheguei do lado de fora, chamei minha mãe e falei: mãe, olha só que legal, eu estou cheio de carrinho. Estou cheio de carrinho na meia. E minha mãe perguntou: aonde você conseguiu esses carrinhos, menino? Eu falei: eu peguei da escola, estava todo mundo pegando, os coleguinhas pegaram, eu coloquei na meia. Eu também trouxe para cá uns carrinhos para eu brincar. Minha mãe olhou para mim e falou assim: você roubou, você é um ladrão. Irmãos, o meu olho arregalou. E ela falou assim: sabe o que a gente faz com um ladrão? Vou levar você para a polícia. Pois bem, a história continuou, minha mãe foi caminhando e tinha um Fusquinha, porque hoje em dia a Polícia Militar do Rio de Janeiro anda de Onix, anda de Toyota, mas naquela época andava de Fusquinha, chamavam de Joaninha, era um carro preto, se não me engano, com aquelas partes do paralama brancas. Então ela parou um policial e me levou e disse: seu policial, eu vim te trazer meu filho, porque meu filho roubou na creche. Ele roubou os carrinhos. O policial entrou na história e falou: eu vou levar você preso. Irmãos, eu fiquei apavorado. Pequenininho, já era um menor infrator, seria levado para a cadeia. Falei: misericórdia. Eu falando: não, moço, não, pelo amor de Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Até que surgiu a minha avó. Minha avó surgiu. E ela disse: não faça isso com meu neto, vem aqui, ele já aprendeu. Ela brigou com o policial, ela brigou com a minha mãe, brigou assim, com todo amor e carinho, me pegou pelo braço e me levou para casa. E falou: você nunca mais faça isso, entendeu? Porque da próxima vez eu vou deixar a polícia te levar. Eu falei: tudo bem, entendi, vovó. E de fato, nunca mais peguei nada de ninguém, aprendi a minha lição, amém? Louvado seja Deus pela vida das vovós. Quantas vovós estão aqui? Vovô e vovó, vocês são importantes demais na vida dos netinhos. Vocês não vão precisar livrá-los da polícia como a minha, mas vocês são importantes demais na orientação. Irmãos, muitas vezes nós lemos essa carta do apóstolo Pedro e ele começa dizendo algo interessante, porque ele fala assim: amados. É esse o termo, é essa palavra que ele usa. Ele fala amados. E ele vai continuar a sua frase: não estranheis a provação que como um fogo sobrevém sobre vocês. Muitas vezes, lá como criança, eu podia pensar que minha mãe queria meu mal. Mas você acha honestamente que ela queria o meu mal naquele dia? Pelo contrário, ela queria me ensinar uma lição poderosa, porque eu era amado por ela. Irmãos, você
tem estado conosco nos domingos à noite, você sabe que nós temos o hábito de estudar o livro ou uma carta de forma contínua até o final. E nós já temos caminhado na carta de Pedro por alguns dias, por alguns domingos à noite. E você que tem estado aqui todo domingo, você sabe que o contexto da carta de Pedro é um contexto de sofrimento, e de um sofrimento que vai aumentar. Mas o apóstolo Pedro chama aquela igreja a viver em alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Serem fiéis ao Senhor, viver firme com Jesus, mesmo no meio do sofrimento. E agora, Pedro, antes de falar das dificuldades que eles ainda enfrentariam, ele começa trazendo um valor máximo para eles, um valor que é muito importante. Ele chama aqueles homens de amados. Vocês são amados. Amados por quem? Amados por Pedro? Sim, com certeza aqueles homens eram amados por Pedro, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles amam a igreja do Senhor, tanto que empregaram as suas vidas para que o evangelho alcançasse aquelas pessoas e para que elas fossem amadurecidas. Mas esse amados, ele é um amado que vem da parte de Deus. Aquele amados que Pedro estava falando para aquela igreja era para fortalecer a identidade que eles têm no Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando passamos por problemas, quando passamos por provações, às vezes nos questionamos e dizemos assim: será que Deus me ama mesmo? Se Deus me amasse, eu não passaria pela enfermidade. Se Deus me amasse, esse problema não demoraria tanto para ser resolvido. Se Deus me amasse, eu não passaria pelo luto. Se Deus me amasse, se Deus me amasse, se Deus me amasse. Muitas vezes, quando nós passamos por dificuldades, a aflição vem sobre as nossas vidas e isso nos faz duvidar do amor de Deus. O inimigo de nossas vidas, ele é especialista nisso. É algo, colocar dúvida no nosso coração. Foi o que ele fez lá em Gênesis. Lá no primeiro episódio em que ele aparece, ele coloca uma dúvida. Foi isso que Deus disse? Ele tenta distorcer as palavras de Deus. Foi o que ele fez no batismo de Jesus, ou logo depois na tentação de Cristo ao deserto. Lembre-se das cenas de forma sucessiva, como Mateus nos ensina. Primeiro, Jesus é levado ao Jordão, onde ele é batizado por João. E naquele dia ele ouve uma voz que vem dos céus que diz assim: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus ouviu a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Só que a Bíblia diz que ao sair daquele lugar, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele foi provado, e ali ele foi tentado por Satanás. E as tentações de Satanás começaram dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ora, irmãos, não é à toa que o autor do Evangelho de Mateus coloca esses textos nessa ordem. Porque o que ele está dizendo, ensinando para nós? Que primeiro, Deus disse: esse é meu filho amado. Mas na sequência, o inimigo de nossas vidas, ele diz assim: será que você é mesmo? Se tu és filho de Deus, ele tenta colocar dúvida no nosso coração. O que eu quero dizer, o que o texto tem para dizer para nós nessa noite? Que quando passamos por provações e por problemas, não devemos duvidar, não devemos pestanejar nos nossos corações. Não, o Senhor nos ama. Nós somos filhos de Deus e filhos amados pelo Senhor. Então quando Pedro diz: olha, amados, ele está dizendo para mim e para você hoje: ainda que você esteja passando por problemas, ainda que você esteja passando por tribulações, ainda que as notícias que tenham acabado de chegar para você não sejam notícias boas, fique tranquilo, você é amado por Deus e esse Deus não te desampara, Ele não sai do teu lado, você é amado. Amém? Vamos fazer um exercício rapidinho? Feche seus olhos aí, ninguém vai ver não. Diz assim: eu sou amado por Deus. Amém. Aquele contexto, que aquela dificuldade que aquela igreja atravessava era grande, porque eles estavam espalhados, eram frutos da diáspora, de perseguição. Mas aquela igreja que havia sido espalhada, havia sido plantada, a maioria deles nunca tinha visto a face do nosso Senhor Jesus. Mas a experiência salvífica veio pela pregação da palavra e pela transformação no poder do Espírito Santo. Eles creram.
E por isso eles eram uma igreja, mas enfrentavam dificuldades. Eles participavam do sofrimento de Cristo. Assim como Cristo sofreu por nós, aquela igreja também passava por sofrimento, e muitas vezes nós passamos por sofrimentos por causa de Cristo. Mas, irmãos, entendam, esse texto é muito claro em apontar, em dizer que o sofrimento aqui não é um sofrimento que nós mesmos causamos, não é o sofrimento que nós mesmos trouxemos para nós. Existem maridos que tratam muito mal a sua esposa. Isso é pecado. E muitas vezes o relacionamento termina, assim como existem esposas que tratam muito mal seu marido. Isso é pecado. E aí o relacionamento às vezes termina por conta disso. E você vai dizer assim, não, esse sofrimento veio da parte de Deus. Se você foi o responsável pela ação, o sofrimento não veio da parte de Deus, não. Quem gerou esse sofrimento para você foi você mesmo. Existem alguns alunos que vão se preparar para fazer a prova, só que eles se preparam para fazer a prova jogando joguinhos do videogame. Vamos assistir a aula da faculdade no 2x. Eu não sei, você já assistiu 2x? Sabe o que é 2x? Aumentar a velocidade. Aí a pessoa começa a falar rapidinho, vai falando, parece aqueles narradores de futebol do passado. Eu acho que a absorção fica prejudicada. Fica ou não fica, professor? Fica prejudicada. Aí a gente vai fazer a prova sem estar preparado. E quando a gente faz a prova sem o preparo, a nota baixa, a gente pode dizer que foi uma perseguição que veio contra nós, foi o diabo. Não, irmão. Irmão, tem gente que às vezes pega o dinheiro de plástico, o cartão de crédito, que nem mais é de plástico, agora ele fica no celular. Às vezes vai no shopping e compra tudo que pode comprar. Não pode ver uma blusinha, está comemorando que elas não estão sendo mais taxadas. Não pode ver uma blusinha que compra e quando chega no final do mês, aquela comprinha de R$15 virou uma comprona, ou um monte de comprona de R$3.500. Foi Deus que fez você passar provação? Não. Nós precisamos tomar decisões assertivas, decisões acertadas, decisões planejadas. Mas é tão difícil, pastor. Por isso que a gente tem que estar mais atento. Por isso que nós temos que observar ainda mais. Mas esses discípulos aqui, ou essa igreja aqui, ela passava por provações que não foi ela que buscou. Não foi ela que procurou, ela simplesmente estava passando por provações porque ela era fiel ao Senhor. Sabe, é aquela turma que vai para a universidade. Uma vez conversando com uma jovem, ela disse assim, Adriano, na universidade, quando eles descobrem que você é crente, eles dizem assim, não pode ter rótulo. Aqui não pode ter rótulo porque todo mundo é livre. Cada um pode fazer o que quer, tomar suas decisões. Mas quando eles descobrem que você é crente, eles te rotulam. Automaticamente. Te rotulam como preconceituoso, homofóbico, retrógrado. Eles rotulam de diversas formas. Então não pode ter rótulo. Mas se você disser que é crente, você é rotulado. Essa semana, enquanto via uma historiadora, uma profissional de história, eles diziam para ela, quando ela disse que era conservadora, ela falaram assim, olha, você não tem lugar aqui, você tem que ir embora daqui. Gente, mas é o lugar do pensamento, é o lugar da pluralidade. Então todo mundo pode ser o que quiser ser, desde que você seja aquilo que eu quero que você seja. É mais ou menos assim, deu para entender? Deu para entender? É mais ou menos isso. Nós somos muitas vezes perseguidos por conta dos nossos valores, porque queremos ser parecidos com o nosso Senhor. E o que devemos fazer diante dessa tribulação? Bebe só um copo, cheira só uma carreira, rouba, ninguém vai ver, sai com todo mundo, fala do vizinho, fala de alguém, prejudica o outro. É isso que devemos fazer para sermos aceitos no meio? Não, nós devemos nos manter firmes de acordo com a vontade de Deus. Agora, deixa eu te contar uma coisa, pelo simples fato de se manter firme na vontade de Deus, as pessoas que não conseguem se manter firme na vontade de Deus já olham para você e dizem que você pensa que você é melhor do que os outros. Ah, maridos, quando você sai para trabalhar fora e o colega de trabalho cutuca e fala assim, olha que beldade, não é assim que eles falam, tem outro jeito de falar, olha que beldade, quer sair com ela? Ou esposa, olha lá que bonitão, quer sair com ele? E você diz assim, não, eu não faço isso porque eu não traio, eu sou fiel ao meu marido, eu sou fiel à minha esposa. E, irmãos, eles dizem assim, você pensa que você é melhor que a gente, porque você não trai. Quer beber aqui,
quer fumar aqui, quer usar aqui, você diz, não, eu não faço isso porque eu amo a Jesus, porque eu sou comprometido com o Senhor. Você pensa que você é melhor que a gente? E muitas vezes, por causa da pressão do meio, pessoas tomam decisões equivocadas. Nós não devemos nos posicionar dessa forma, pelo contrário, devemos nos posicionar de acordo com a vontade de Deus, ainda que isso traga para nós consequências negativas. Não vai receber propina? Não vai receber propina. Não vai fazer vista grossa para desviar? Não vai fazer vista grossa para desviar. Você é mandado embora, amém. Se você passa por sofrimento, por perseguição, por causa da justiça, você está honrando o nome do Senhor. E é assim que nós devemos proceder. Amém? Misericórdia? Amém? Amém? Então vamos. Aquelas pessoas passavam por problemas, porque serviam ao Senhor. Mas Deus estava com elas mesmo em meio ao sofrimento. Os militares, quando eles vão se preparar para aprender algo novo, para aprender táticas de guerra, ou a se posicionar em meio à guerra, eles fazem algo chamado manobra. Os soldados são retirados daqui, são levados para um acampamento, e ali naquele acampamento eles vão fazendo um ensaio. Eles sofrem privações, o alimento é escasso, é diminuído, a água é escassa, é diminuída. Mas por que aquilo está acontecendo com eles? Para que aqueles homens possam se preparar para a guerra que virá, que eles possam estar preparados para os desafios do dia a dia. Então, quando o Senhor nos leva também, nos conduz em situações difíceis, não é porque Ele quer o nosso mal. Quando nós somos conduzidos por situações difíceis, porque fazemos o bem, isso não é para o nosso mal, é porque o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos preparando. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ou na verdade antes do apóstolo Pedro, o que nós precisamos entender quando passamos por essa situação, o Senhor quer abrir os nossos olhos espirituais, irmãos. O Eliseu estava certa vez, o profeta, estava com seu servo, e eles se viram cercados por exército inimigo. Seu servo acordou desesperado, disse: Eliseu, vamos morrer, seremos capturados, o exército inimigo nos cerca. O profeta Eliseu fez uma oração pedindo a Deus que fizesse o quê? Que abrisse os olhos do seu servo. Quando ele abriu os olhos, ele viu que um exército de fogo da parte do Senhor estava entre eles e o exército inimigo. Ou seja, quando nós temos visão espiritual, mesmo que o sofrimento venha contra nós, venha sobre nós, nós conseguimos nos manter firmes e inabalados no Senhor, porque sabemos, assim como o evangelista João vai dizer em suas cartas, uma de suas cartas, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Devemos permanecer firmes no Senhor, e mesmo que a aprovação venha, devemos manter os nossos olhos espirituais abertos. Você está com seus olhos espirituais abertos? Você está com a sua vida espiritual, você está ligado, meu irmão? Você está ligado, minha irmã? Nós precisamos estar ligados e conectados em Deus, para que nós possamos ver a ação de Deus nas nossas vidas. Irmãos, o Senhor permite que nós sejamos aperfeiçoados, que nós sejamos moldados, que sejamos trabalhados, para que nós possamos crescer, ou para que a nossa musculatura espiritual possa crescer, para que a nossa musculatura espiritual possa se tornar mais forte, mais firme, e assim nós possamos nos preparar cada vez melhor para os desafios que vêm. Mas existe um outro motivo. O apóstolo Pedro chama aquela igreja a viver e a participar do sofrimento de Jesus. A participar do sofrimento de Jesus. E aí eu abro por duas situações, ou pelo menos dois exemplos. Existe, eu não sei quantos de vocês têm ou já tiveram um plano de saúde. Plano de saúde. Esses planos de saúde, eles têm duas modalidades. Tem uma modalidade que é você paga lá a mensalidade e você só paga a mensalidade, e a outra que você paga uma mensalidade um pouquinho mais barata, mas se você precisar usar o plano, você tem que pagar mais um pouquinho. O nome é coparticipação. Conhecem isso? Já ouviram falar disso? Então, a palavra aqui é parecida. Nós fomos chamados por Deus para ser coparticipantes no sofrimento de Jesus. Por quê? Por que somos coparticipantes no sofrimento de Jesus? A pergunta é justa. Afinal, a obra de Cristo na cruz do Calvário foi completa. Então, eu não preciso participar do seu sofrimento para completar a minha salvação. Exato.
A obra de Cristo na cruz do Calvário foi completa. Todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que Jesus entregou a sua vida, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço, entregou a sua vida a Jesus como o único e suficiente Salvador, esse tem a vida eterna. Esse segue a Cristo, tem a vida eterna. Essa obra foi completa. Mas o que o texto está falando aqui não é de salvação. O texto está falando de aperfeiçoamento, o texto está falando de santificação, o texto está falando da completude dessa obra na vida de outras pessoas. Cristo sofreu de forma definitiva na cruz do Calvário, é perfeito. Quando nós, como cristãos, passamos por sofrimento, não estamos passando por sofrimento para garantir a nossa salvação. E isso precisa ficar muito claro para nós, irmãos. Uma vez perguntando para uma pessoa, membro de igreja há muito tempo, perguntei a ela: olha, se você morrer hoje, para onde você vai? Ela disse: pastor, não sei não, depende da hora. Depende. Irmãos, se nós caminhamos, vimos a igreja domingo após domingo, lemos a Bíblia, ouvimos mensagem nessa igreja todo domingo, nós precisamos saber de uma coisa: se entregamos a nossa vida a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. O batismo no Espírito Santo na vida do crente acontece no momento em que ele entrega a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa. A Bíblia diz que você é selado com o Espírito da promessa, é selo. Não sai mais. O nome do crente é escrito no livro da vida. Contar um segredo para você: no céu não tem leak paper, não tem corretor. Então, uma vez escrito, está escrito. Então, pastor, se eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida a Ele, meu nome está escrito, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Se você pensa dessa forma, você não entregou a sua vida a Jesus. Porque quando você entrega a vida a Jesus, existe uma metanoia, uma transformação, você se torna uma nova criatura e agora a sua vida é vivida para agradar a Deus. Então, o nosso sofrimento, o sofrimento que passamos, quando passarmos, ele não vem para a nossa vida para que nós venhamos alcançar a salvação. Pelo contrário, nós passamos pelo sofrimento porque fomos salvos por Cristo. E como Cristo sofreu, nós também sofremos. Mas é só sofrimento? Não, calma, tem um final. Tem um final. Mas tudo aquilo que nós passamos, atravessamos na nossa vida, não é para conquistarmos a nossa salvação. Porque ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Mas o sofrimento como crente, ele serve para pelo menos duas coisas. A primeira coisa é o que o autor e os comentaristas bíblicos apontam com muita clareza nesse texto, é que o nosso sofrimento nos aproxima de Jesus. O nosso sofrimento nos deixa mais perto de Jesus. Sim, uma mãe certa vez, ela disse, uma mãe, ela tinha 3 filhos, e os filhos brigavam, dizendo que a mãe, ainda mais velhos, às vezes filhos com mais de 20 anos também fazem essas brincadeiras, assim: mamãe amava mais o fulano do que me amava mais aquele, amava mais o outro. Às vezes os filhos mais velhos fazem essa brincadeira, e eles diziam que a mãe, no caso, amava o filhinho mais novo. Dizem: você sempre amou o mais novo sempre foi o seu xodó, o mais novo sempre foi o mais querido, o mais amado. Mas a mãe certa vez explicou, ela disse assim: eu amo todos vocês da mesma forma. Amém? Mães e pais, vocês devem amar todos os filhos da mesma forma. Ela diz: eu amo vocês da mesma forma, só que o mais novo, ele passou por muitos problemas de saúde quando era pequeno. Ele tinha algumas dificuldades. Então eu precisei me dedicar mais a ele, eu precisei gastar mais tempo com ele. O amor é igual, mas o tempo gasto foi diferente, porque ele precisou e vocês não precisavam tanto, mas eu estou aqui para vocês. Às vezes nós olhamos e vemos que o sofrimento, ele nos aproxima de determinadas pessoas. O sofrimento nos aproxima dos irmãos, o sofrimento nos aproxima da família. Passar por sofrimento aproxima o esposo da esposa. Sim, irmãos, é verdade. Nós namoramos. Passa ali, crente namora para... mais alto. Crente namora para casar. Então você vai namorar ali seus 2 anos de namoro, não sei, seu tempo ali de namoro, 3 anos, não sei. Você vai namorar, aí você vai casar. Só que no namoro, você não está convivendo com a pessoa o tempo todo. Você não está convivendo com a pessoa todos os dias.
Você não sabe as manias que às vezes as pessoas têm. Mas quando você se casa, você começa a conviver diariamente. Então, aquela menina que você só via com aquele cabelo escovado, penteado, avoaçado, voava sozinho, agora, às vezes, você de repente vai acordar e vai ver ela com o cabelo pro alto. Aquele rapaz que você só via cheiroso, que só via bonitão, só via arrumadão, às vezes você vai ver um rapaz que parece que não tem o dom de lavar a louça. Misericórdia. Não faz algumas coisas, não tem o dom de arrumar o quarto. É brincadeira, não precisa de dom para fazer nada disso, tá, gente? É só mandar a mão na massa. Mas você vai conviver com a pessoa no dia a dia e às vezes vocês passarão por problemas juntos, problemas financeiros, problemas emocionais. Passando por esses problemas, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão se unir cada vez mais, porque essa é a tendência, esse é o correto. Quando nós passamos por problema, a gente não manda o outro embora e fala assim, são seus problemas, esse problema é meu. Não. Quando nós passamos por problemas, o correto é vem para cá que eu quero te ajudar. E aí você começa a crescer. Isso acontece na igreja. Isso acontece nos ministérios da igreja. Os ministérios, eles que têm uma vida saudável, eles vão cada vez crescendo mais, eles vão chamando mais pessoas para participar, porque as pessoas gostam de estar naquele ambiente. E quando eles passam por um problema, eles se unem cada vez mais. Tem uma turma lá fazendo cantina, é um ministério de família. Eles fizeram uma reunião, me chamaram para a reunião, e a reunião eu pensei que fosse para tratar alguma coisa, era só para comer, gente. Eles comeram 90% do tempo da reunião e trataram coisa 10% do tempo. Mas sabe o que aconteceu interessante? O pessoal saiu de lá muito unido. O pessoal saiu muito junto. Eles estão lá na cantina, fizeram almoço, estão fazendo alguma coisa lá para a gente comer no final do culto também. Mas a turma está muito unida, muito junto, está um colocando apelido no outro. Apelido carinhoso. Mas estão colocando lá, estão brincando. Porque passar por problemas, passar por tribulações, passar por sofrimento, isso nos une um com os outros. Então, o casal, o amigo, a igreja, quando a gente passa por problema, nós devemos ficar cientes de que Deus também está no controle daquele problema. Deus também está no controle. O que Ele quer fazer? Ele quer fazer com que nós sejamos mais unidos. Irmãos, é bem propício. Isso não está aqui no script, mas é bem propício. A paixão, ela dura 2 anos, segundo os cientistas. Depois de 2 anos, a paixão termina. Eu completei essa semana 2 anos de ministério em Marechal. Eita! Mas eu não quero que termine, não. Eu não quero que termine, não. Eu quero que continue. Mas sabe por que muitas vezes ela termina, ou quando ela termina? Porque depois de 2 anos as pessoas começam a passar por problemas. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se nós passarmos por problemas? E se nós passarmos por dificuldades? Irmãos, não devemos nos separar. Devemos nos unir cada vez mais. Porque as dificuldades nos farão mais próximos do que já somos. A dificuldade aumentará a nossa intimidade, o nosso relacionamento. Então, quando eu tenho problema na igreja, o que eu faço? Eu vou embora e eu nunca mais volto naquela igreja. E vou procurar uma igreja que não tem problema. Não, eu sento para resolver o meu problema. Quando eu tenho problema na minha casa, eu vou embora. Eu não quero mais saber daquele problema. Eu não quero mais saber daquela família. Não, eu sento para resolver aquele problema. Certa vez um garotinho, uma criança, a mãe brigou com ele, botou ele de castigo, ele disse, eu vou embora para a casa da minha avó. Pegou as malas, botou 2 sacolas de mercado, encheu as sacolas de brinquedo, e quando ele saiu, ele chegou no portão, ele desistiu e voltou para casa. Ele falou, eu não vou para a casa da minha avó não, eu resolvi ficar, desculpa mamãe. Irmão, nós devemos fazer como aquela criança. Se temos problemas, precisamos resolvê-los em amor para a glória do Senhor, porque os problemas vêm para nós, para nos aperfeiçoar. E essas dificuldades, Pedro falava, o que Pedro está dizendo é, elas aproximariam aquela igreja de Cristo. Quer ver o tempo que a gente mais ora? Quer ver o tempo que a gente mais busca? É quando nós estamos passando por dificuldades. Se entra numa crise emocional, irmão, é o Senhor, 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 é oração, é amigo, 6 horas, o crente 6 horas, ou 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. É só a gente passar por tribulação, por provação, que a gente começa a buscar o Senhor. Um pregador dizia que nós somos capazes de orar uma noite inteira se soubermos que um parente nosso está no CTI. A gente ora uma noite inteira, mas somos incapazes de orar uma noite inteira agradecendo porque esse parente saiu do CTI. Ele falou isso.
As tribulações e as provações, elas servem para nos unir. Pedro advertia aquela igreja que elas passariam por um grande fogo. E aquele fogo era um fogo para moldar, aquele fogo que era para purificar. Era aquele fogo que era um fogo para que eles fossem forjados e preparados para a obra de Deus e para um relacionamento com Jesus. Então, passar por sofrimento com Cristo, passar pelo fogo com Cristo, é algo que vem às nossas vidas, é inerente à vida do crente, mas isso nos aproxima de Cristo. Mas existe um segundo ponto, segundo aspecto. Esse sofrimento que passamos com Cristo é um sofrimento que serve de testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. O que a Bíblia está dizendo, o que Pedro está dizendo, é que quando você passa pela luta em Cristo, Cristo começa a preencher a sua vida. E quando Cristo preenche a sua vida serve de testemunho para aqueles que estão ao seu redor. Certa vez, um pastor foi internado num hospital. E quando ele foi receber uma visita de um outro amigo pastor, o amigo não o encontrava na enfermaria. Começou a procurar, onde está o pastor fulano? O nome dele era Carlos. Onde está o pastor Carlos? E disseram, o pastor Carlos passou por aqui. Ele estava com aquele negócio de ferro. Como é que é o nome daquilo? Me ajuda. Aquela estante de ferro que segura o soro. Eu não ouvi, mas é isso aí. Vocês sabem o que era aquela estante? É o suporte. É um nome difícil, suporte. Mas ele estava com aquele suporte, passando de leito em leito, falando do amor de Deus para aqueles que estavam internados ali. Irmão, você já percebeu que se você por algum motivo foi internado num hospital, você está num lugar onde diversas pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Já percebeu isso? Seu sofrimento serve para testemunho. Seu sofrimento serve para a glória de Deus. Eu aqui em Marechal, nesses 2 anos, fui a alguns sepultamentos. E se você for ao sepultamento com o nosso vice-presidente, irmão Jorge Alberto, você vai ver uma peculiaridade. Bom, quando o irmão Jorge vê alguém que sem Cristo do lado, ele fica inquieto, porque ele quer falar do amor de Deus para aquela família enlutada. O cemitério para ele não é um lugar somente de choro, somente de dor, mas é um lugar de proclamação da palavra de Deus. Os nossos sofrimentos, eles nos moldam e nos fazem tornar parecido com Cristo, mas eles também servem para dar testemunho de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Afinal, irmãos, seguir a Jesus quando está tudo bem é muito fácil. Essa semana reli a história do autor de um dos hinos mais bonitos do nosso hinário, do nosso cancioneiro, que nós batistas utilizamos. Aquele homem perdeu no naufrágio seus 3 filhos. Depois de muito tempo descobriu que a sua esposa estava viva, mas ainda assim perdeu seus 3 filhos. E foi justamente nesse ambiente, nesse contexto, que ele compôs: se paz é mais doce, se me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E ele cantava: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Ora, esse hino não foi escrito na rede com água de coco, não foi escrito num tempo de tranquilidade, não, foi escrito num tempo de tribulação, porque no tempo de tribulação nós damos testemunho de Jesus àqueles que estão ao nosso lado. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã. O Senhor está usando sua vida como sinal do reino de Deus para alcançar a vida de outras pessoas. Pedro usa ainda 2 expressões para falar com aquela igreja, e nas 2 ele diz que ela deve se alegrar, só que ele usa palavras diferentes para falar da alegria. Uma alegria que aquela igreja deve ter é a alegria naquele momento, porque quando nós, mesmo em meio ao sofrimento, encontramos a vontade de Deus, uma alegria, uma paz que excede o entendimento toma conta da nossa vida e nós conseguimos atravessar. Parece até que alguém está sustentando a gente, parece até que alguém está segurando a gente pela mão enquanto a gente passa pelo problema.
Mas por quê? Porque nós encontramos a paz em Deus. A nossa paz não depende das circunstâncias, ela depende do Pai, ela depende de Deus. Então Pedro diz que aquele povo deve ter alegria no coração. Por quê? Porque eles encontraram a paz em Deus. Mas ele também diz que eles devem ter uma alegria vinculada ao futuro. Por quê? Porque todos os nossos problemas serão resolvidos, se não aqui na terra, na eternidade o serão. Porque a esperança que nós temos, irmãos, não é apenas nessa vida. E Paulo, o apóstolo, diz que se fosse apenas nessa vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Foi o Paulo que falou, não fui eu não. Mas a nossa esperança não é apenas nessa vida. Nossa esperança é no Cristo que ressuscitou dos mortos. E assim como Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitará naquele dia, para que vivamos eternamente na presença do Pai. Esse é o motivo da nossa fé. Nós sabemos que as leves e momentâneas tribulações, como a Bíblia Sagrada diz, elas vão nos aperfeiçoando para que haja peso de glória em nós, mas elas são passageiras, porque naquele dia nós encontraremos com o Pai que é perfeito. Nós encontraremos com o noivo que é perfeito. Nós estaremos num mundo que não será mais afetado pelo pecado. Então devemos ter alegria aqui na terra enquanto passamos por sofrimento, porque conhecemos ao Senhor. Mas devemos ter alegria pensando no futuro, porque o nosso futuro está guardado e protegido por Deus. Essa é a segurança que deve tomar conta do coração do crente. Pedro termina o texto dizendo que aqueles homens são bem-aventurados. Bem-aventurados. Ele usa as mesmas palavras que o mestre usou no Sermão da Montanha. É a mesma palavra, é o mesmo termo. Felizes, alegres, plenamente felizes. Pedro usa essa palavra dizendo que aqueles homens são bem-aventurados porque eles encontraram a alegria verdadeira. Eles encontraram a presença do Senhor que os ama. E que ainda que permita que eles passem por tribulação, eles sabem que são amados por esse Deus, que os está aperfeiçoando, está tomando conta deles, e um dia todos eles se encontrarão, sãos e salvos, na presença do Senhor. Qual é a garantia disso, pastor? A garantia disso é que o Espírito da glória repousa sobre a vida daqueles homens. O Espírito de Deus, ele já repousa sobre a sua vida. Como saber isso? É simples. Existem pelo menos duas coisas que vão te facilitar para saber isso. Uma é, seu comportamento tem sido moldado pela vontade de Cristo, ou você tem feito o que você quer fazer? As suas palavras, elas são palavras que glorificam a Deus, ou são palavras que, se Jesus estivesse do lado, você teria que pedir desculpa? Os seus olhares, aonde seus olhos têm ido, têm sido lugares que são para a glória do nome do nosso Deus, os seus olhos têm ido para lugares que, se as pessoas que estão do seu lado soubessem para onde eles estão indo, seria motivo de vergonha para você? As suas ações têm sido ações que glorificam ao Senhor, ou têm sido ações escandalosas ao nome de Jesus? Irmãos, saber se você é crente de fato não é saber se o seu nome está escrito no hall de membros da Primeira Igreja Batista de Marechal Hermes. Isso não garante a gente, não serve. Lembra que eu falei do livro da vida? Não é o nosso hall de membros. O livro da vida é aquele que está lá na eternidade, está com o Senhor. Saber que nós somos crentes de verdade é termos a marca das ações do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, moldando o nosso comportamento. Crente de verdade tem prazer na comunhão, tem prazer de estar com os outros irmãos. O pastor Irlande, semana passada, retrasada, ele estava pregando lá na PIB Guarapari, e ele disse que se dente fosse dinheiro, ele seria pobre, porque ele gosta muito de sorrir. Então ele daria os dentes dele para todo mundo, para que todo mundo pudesse sorrir também. O crente é aquele que tem a alegria do Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, assim como o Senhor, que é pleno em alegria, pois a palavra diz que ele faz tudo quanto lhe apraz. Então, mesmo em meio ao sofrimento, nos alegramos no nosso Deus. Nós damos testemunho de vida. Nós não deixamos o vizinho, a vizinha, o colega da escola, da faculdade, do trabalho, falar mal do bom evangelho de Jesus. Não.
porque o Espírito Santo de Deus marcou a nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos direciona. Esse é o aspecto para fora. É a copa da árvore, os ramos, né, as folhas, aquele negócio verde bonito. Mas quando você é dominado pelo Espírito Santo, você também tem um aspecto para dentro, profundo, que tem a ver com a sua prática da leitura da palavra de Deus, com o seu tempo em devoção. Essa semana foi semana de convenção batista carioca. E o pastor, o orador do primeiro dia, o pastor Carlos Elias, Igreja Batista em Campo Grande. E ele disse que o irmão da igreja dele comprou um carro e customizou o carro. Ele instalou um suporte na mala do carro, um suportezinho assim na mala do carro, e colocava ali as Bíblias. A Bíblia da família toda, a Bíblia dele, da esposa, do filho, da filha. A Bíblia ficava ali no suporte. E aí, depois de fazer isso, ele chamou o pastor Carlos Elias, abriu a mala e falou assim: aqui, pastor, que eu coloquei no carro. Aí, domingo eu venho para cá, coloco a Bíblia aqui, ó, a Bíblia já está aqui, a gente sai do culto, coloca a Bíblia aqui, e na semana que vem a gente não tem problema, porque a Bíblia já está aqui no carro. E o pastor falou, ele mostrou para mim isso. Irmão, isso quer dizer o quê? Que aquela pessoa lê a Bíblia no celular. Não. Possivelmente ela não está lendo a Bíblia. Para que nós tenhamos relacionamento com Deus, irmãos, é necessário que esse relacionamento seja respaldado pela palavra de Deus. É ler, é meditar. Ler é um privilégio nosso, da nossa geração. A turma da Bíblia não tinha esse privilégio, não. Tá? Eles não tinham. Antigamente era um rolo, era um papel, um papiro, uma coisa enorme. Você não andava com um livro desse tamanho aqui, não. Era um rolo, eles não tinham. Sabe o que eles faziam? Eles iam na sinagoga para ouvir a palavra. Eles, quando crianças, mentalizavam, memorizavam a palavra. Mas o salmista, no Salmo 1, ele é bem específico. É por isso que ele é específico. Ele diz assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita dia e noite. Ele não fala ler, porque ele sabia que o povo não lia, não tinha acesso às escrituras como você tem hoje. Mas ele diz, olha, medite nela dia e noite. Você tem acesso às escrituras hoje. Então, além de meditar, você pode ler as escrituras. Você pode absorver aquilo que Deus tem para falar para você. Porque senão, irmãos, nós seremos conduzidos por todos os ventos de doutrina que nos enganarão. Nos enganarão em nome de Jesus. Nos enganarão com o nome de evangélico. Nos enganarão. Nós éramos o povo da Bíblia no passado. Devemos ser o povo da Bíblia hoje. Pastor, eu leio a Bíblia no celular, leia. Eu leio a Bíblia no tablet, leia. Eu leio a Bíblia de papel, eu também. Eu acho que é melhor para rabiscar, para escrever. Mas leia. Mergulhe na palavra, deixa Deus falar no seu coração. E quando você terminar de ler, pergunta assim para o texto, ó, o que é para mudar na minha vida? O texto vai te falar. A Bíblia te fala, ela fala, muda isso. Aí você vai lá e toma uma decisão. Toma a decisão de mudar aquilo na sua vida, para a glória de Deus. Porque isso é marca de que o Espírito Santo de Deus está de fato vivendo na tua vida, na vida do crente. Isso é marca que de fato o Espírito Santo de Deus tem norteado o seu coração. Mas se isso ainda não é um fato na sua vida, tenho outra notícia boa para você. Hoje é noite de salvação. Você pode entregar a vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode se comprometer com Cristo aí, aonde você está. Você pode dizer, Senhor, eu abro meu coração para Ti. E eu quero que o Teu Espírito Santo me cele, me marque, para que eu possa viver uma vida que glorifique o Teu nome, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao sofrimento, porque eu sei, e eu acredito, que naquele dia eu viverei uma eternidade feliz contigo. Hoje eu sou feliz, porque Te conheço. Sou bem-aventurado, mas naquele dia viverei na eternidade, na plenitude, no relacionamento contigo. E ali vai ser plena paz, plena alegria. O Senhor quer transformar vidas nessa noite. O Senhor quer santificar os crentes e quer salvar aqueles que ainda não são salvos. Essa noite não é uma noite de acusação, irmãos. É uma noite de salvação, de santificação. É para isso que a palavra de Deus vem de encontro aos nossos corações. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor. Eu
falei algumas palavras aqui, mas o Senhor quer ouvir nessa noite as palavras que saem do seu coração. Deixa as palavras que saem do teu coração chegarem até o altar de Deus. Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. Talvez você aqui nessa noite esteja chateado com Deus, triste porque algo aconteceu com você, por alguma experiência na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite, Ele te ama. É assim que o texto começa: amados. Você é amado, você é amada. E ainda que a tribulação tenha vindo sobre você, e mesmo se ela foi responsabilidade sua, o Senhor é aquele que quer te conduzir para pertinho do seu coração, para te curar, para te restaurar, para te moldar, porque Ele quer que você seja feliz, bem-aventurado. Ele quer que você seja pleno na sua presença. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Às vezes dói, Senhor, passar por sofrimentos e por problemas, a insegurança, a incertezas do amanhã, como elas tomam conta às vezes da nossa mente e do nosso coração. Mas nós queremos entregar a nossa vida a Ti, confiadamente, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. Como teu servo pastor Joel pregou nessa manhã, nesse púlpito, o Senhor é que sabe os pensamentos que tem para nós. São mais altos que os nossos, são melhores que os nossos. Tem liberdade, Senhor, para conduzir as nossas vidas. Senhor, nós nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua vontade, à Tua mercê, e declaramos que em Ti nós somos felizes, hoje e o seremos eternamente. Em nome de Jesus. Amém.